Jesus, retém essa chuva, dá uma segurada. Enquanto os pais deixam seus filhos lá no Ministério Infantil, eu queria já convidar o pastor Ulito. Você pode dar um forte aplauso por esse homem de Deus? Pastor Willton Aragão. Eu já escuto o pastor Willton há alguns anos. A primeira vez que eu tive a oportunidade de escutar o pastor Willton ministrar foi no primeiro retiro de pastores que eu fui na Aliança Global do Angelim, há uns 7 anos mais ou menos, mais que isso, foi o que eu fui sozinho, há uns 8 anos mais ou menos, né? E lá eu fui profundamente ministrado. De lá para cá, eu não tenho perdido a oportunidade, sempre que posso, quero receber de Deus da parte de Willton. E volto a dizer, meu amigo, que é sempre uma alegria te ter aqui. Você está em casa. Ontem você respirou e hoje a gente volta com tudo. Amém? Glória a Deus. Fica à vontade, meu irmão. Aleluia. Boa noite, igreja. Vocês estão me ouvindo bem? Amém? Glória a Deus. Amém. Eu creio. Vai já parar. Amém. É uma alegria poder continuar aqui essa jornada com você. E eu sou muito temático. Eu gosto muito de me submeter aos temas que me apresentam. Então assim, eu me preparo muito para não fugir, para não improvisar. Porque de fato quem está nesse lugar não pode viver de improviso, tem que viver de revelação. A gente não pode fazer desse lugar um lugar para performance, um lugar, sabe, para você criar coisas. Aqui é um lugar para você ministrar. Então, eu preparei algo muito direcionado para esses dias. E se você me acompanhar em cada ministração, você vai ver que existe um direcionamento para que a gente chegue num determinado lugar. Nós estamos fazendo uma jornada de dentro para fora. E o pit stop é isso, essa pausa recriadora. Amém? É quando você para você então avaliar e fazer melhor. Eu me lembro do filme Vendedor dos Sonhos. Alguém já assistiu esse filme, Vendedor dos Sonhos? Tem um psiquiatra famoso querendo se atirar do prédio, e um suposto mendigo está conversando com ele. E esse homem pergunta para esse suposto mendigo: o que você tem para oferecer para um suicida? Ele diz: uma vírgula. Diga para alguém que está do seu lado: uma vírgula. Amém? E dali Deus falou algo comigo. Ele disse assim: Willton, onde os homens colocam um ponto final, eu coloco uma vírgula. Mas onde eu colocar um ponto final, nenhum homem pode colocar uma interrogação. Quantos entenderam isso? Sabe, as pessoas podem colocar limites para a sua vida. Elas podem colocar ali um ponto final, encerrando você em uma determinada situação e acreditar que você não vai passar dali. Mas onde os homens colocam o ponto final, Deus coloca a vírgula. Tem mais. Vai além. Amém? Agora, onde Deus disser terminou, não coloque um ponto de interrogação. Não duvide. Seja de fato uma pessoa que compreende a gramática de Deus, a pontuação dele. Amém? E eu entendo que o pit stop é essa pausa recriadora, essa vírgula para a sua vida. Eu, particularmente falando, pratico muito isso na minha vida. Eu gosto de ir a retiros de cura interior,
Eu já passei 30 dias num retiro de cura interior. Eu já fui em alguns no Brasil. Eu estou indo novamente no segundo semestre. Eu vou fazer um renovo de 8 dias. Eu gosto de fazer esse pit stop na minha vida. Inclusive lá no meu feed do Instagram, eu estive em um museu virtual. E eu entrei numa sala de espelhos, onde tinha uma mesa e uma cadeira. E quando eu sentei naquela cadeira, eu olhei para os espelhos e eu me vi 5 vezes naquela mesma mesa. E eu pedi para minha filha tirar uma foto. E ela tirou uma foto. Então ali eu estava ao redor da mesa, multiplicado por 5. E ali eu criei uma legenda: marque uma reunião com você mesmo. Amém? Marque uma reunião. O pit stop é quando você marca uma reunião com você mesmo. A propósito, eu faço isso. E eu quero sugerir isso para você. Essa semana, não sei qual é o dia em que você vai poder conversar com você mesmo. Se você puder, já agenda aí. Quarta-feira eu vou estar livre. Eu vou ter uma reunião comigo mesmo. Eu vou fazer uma auditoria dos meus pensamentos. Eu vou pensar no que eu penso continuamente. Eu vou avaliar o que eu faço rotineiramente. Eu comprei uma cadeira de balanço e eu botei no quintal. A minha esposa cismou com isso. Porque na minha cidade, cadeira de balanço é para gente mais velho. Eu disse: amor, vou comprar uma cadeira de balanço, vou botar aqui no quintal, porque eu vou ficar pensando, balançando. Ela disse: para com essas manias loucas. E eu comprei, e coloquei lá, e fico lá. Às vezes 6 horas da manhã eu me sento nessa cadeira. Eu acordo muito cedo, eu fico vendo o sol subindo. E eu, sabe, é um momento que eu converso comigo mesmo. E por incrível que pareça, ela me fez comprar outra cadeira para ela sentar também. Porque de fato, quando você marcar uma reunião com você mesmo, você precisa, sabe, se priorizar. Você precisa conversar. Tem gente que não consegue conversar consigo mesmo, porque passa o tempo todo conversando sobre os outros. Então você precisa fazer esse exercício de autoavaliação. Eu gosto muito disso. Eu gosto de pensar no que eu penso continuamente. E eu gosto de uma frase do pastor Craig Groeschel, que ele diz assim: a sua vida sempre se moverá na direção dos seus pensamentos mais fortes. Agora, a grande questão é: qual é a natureza dos seus pensamentos mais fortes? É bom ou ruim? Se você está pensando mais em coisas ruins, então a sua saúde física, emocional e espiritual não está boa. E é tempo de pit stop, de uma pausa recreadora, de um momento de se refazer em Cristo, de se renovar em Cristo. Mas eu gostaria inicialmente de expressar 2 sentimentos aqui, que estão dentro de mim, nesses dias aqui. O primeiro é de alegria. O segundo é de gratidão. Alegria pelo que eu estou recebendo aqui, pelo fruto, o resultado de tudo aquilo que eu estou recebendo aqui. Isso tem alegrado o meu coração. E gratidão pelo fruto e o resultado do que eu quero entregar aqui. Sabe, eu fiquei muito alegre vendo o profeta Dario ministrando ontem aqui. E eu percebi um alinhamento tão profético, um direcionamento tão divino, que ele citou praticamente 80% dos textos bíblicos que estão no meu livro, Pisando no Futuro. Eu comecei a ficar impressionado, inclusive eu mostrei para o pastor Eric uma mensagem
que Deus me deu com o mesmo texto que ele estava pregando aqui de 2 Reis, capítulo 13, das flechas, do rei, né, e do profeta Eliseu. E o título dessa mensagem é Escolha o seu futuro. Porque de fato aquele rei, ele escolheu um futuro aquém daquele que Deus potencializou para ele. Sabe, não é difícil você escolher entre o bom e o ruim. Difícil é você escolher entre o bom e o extraordinário. No meu primeiro livro, Convicção, eu digo que nós estamos, né, abandonando o extraordinário precedido de obstáculos pelo comum sem obstáculo algum. E aquele rei, ele escolheu, sabe, um futuro aquém do que Deus estava preparando para ele. Mas essa é uma outra mensagem. Mas eu fiquei muito feliz, sabe, porque o que ele estava ministrando está alinhado com o que eu também vou ministrar. E o segundo sentimento é de gratidão, que me faz honrar os pastores Eric e a pastora Raquel, né, os pastores Eric e Raquel, por toda a confiança que eles nos dão aqui, inclusive de colocar como tema do Pit Stop esse ano o nome do livro que eu estou lançando. Então assim, eu fico muito grato, muito feliz pela confiança, né? E eu entendo que tudo isso não é só uma questão de amizade. Eu entendo que tudo isso, sabe, é um propósito espiritual e profético. Porque eu creio que Deus está levando vocês para uma estação mais vertical. Eu sinto isso aqui nesse lugar. Desde o primeiro dia, da primeira noite que eu pisei aqui, eu sinto Deus conduzindo vocês para uma nova estação vertical. Amém? E o que é isso, pastor? Essa estação vertical é justamente o que Deus vai fazer vocês viverem. Colocar os seus pés onde vocês nunca pisaram. E ver o que nunca esteve diante dos olhos de vocês. Sabe, foi isso que me fez escrever esse livro, Cultura Vertical. Um dia eu fui visitar um amigo num galpão na minha cidade. E de duas experiências nasceu esse livro. Uma pena que ele já esgotou. Eu só trouxe ele para o pastor Eric e a pastora Raquel. Amém? Não tem mais, ele vai para o Kindle agora. E eu fui visitar esse galpão na minha cidade, um galpão de eventos, e o dono do galpão disse: pastor Wilton, eu quero mostrar a casa que eu estou construindo para você. Eu digo: tudo bem, vamos conhecer. Me preparei para sairmos e ir para algum lugar. Ele disse: a casa que eu estou construindo é lá em cima. Eu disse: nossa. E eu procurei escada, eu procurei acessos para subir, e eu não vi. E eu vi uma laje. Ele disse: nós vamos subir então para o senhor conhecer. Eu digo: amém. Onde é a escada? Ele disse: está aqui no chão. E era uma escada, sabe, não muito, aparentemente não muito confiável. E ele disse: eu vou colocar a escada para a gente subir. E eu estava com um discípulo. Eu disse: rapaz, vamos subir por essa escada mesmo? Deus disse: sobe que eu quero falar contigo. Aí eu já peguei meu celular, porque eu uso meu celular mais para escrever do que para ligar. Eu gosto muito de escrever. E eu disse: bota a escada. E a gente subiu. Quando a gente subiu, eu me deparei com paredes muito altas. E eu disse assim: olha, as paredes dessa sua casa são muito altas. Ele disse: não, as paredes da sua casa é que são baixas. Eu disse: toma. E aí eu já peguei e já, sabe, comecei a escrever. E eu preguei uma mensagem, e era domingo pela manhã, no domingo à noite, baseado nessa experiência. Um novo padrão de altura. Quando eu cheguei em casa, eu disse para minha esposa: essas paredes são tão baixas. Ela está ficando louco? Eu digo: não, é porque eu conheci paredes mais altas. E as janelas eram muito grandes. Ele disse: olha aqui, pastor Wilton, olha esse horizonte, essa paisagem.
E eu fui ver, eu disse, nossa, eu nunca tinha visto a cidade por esse ângulo. Ele disse, pois é, por causa que o Senhor subiu aqui, o Senhor viu o que nunca viu. Eu digo, toma, aí já fui logo escrevendo. Tudo isso virou chaves. E eu comecei a escrever então esse livro, Cultura Vertical Olhando do Alto, com base em Apocalipse 4:1, quando Deus diz para João, sobe aqui, eu te mostrarei as coisas que virão depois dessa. Deus disse, por você ter subido onde você nunca subiu, você contemplou o que os seus olhos nunca viram. E foi isso que Deus fez com João, porque uma coisa é você olhar para o alto, como Deus pediu para Abraão, sai da tua tenda, olha para o alto. Ele olhou, contempla as esteiras, você pode contar? Ele disse, não dá. Pois é, você não vai conseguir explicar todas as coisas. E Abraão começou a perguntar para Deus, sim, mas como é que vai ser, Senhor? Quem vai ser o meu herdeiro? Vai ser o meu servo? Ele não tinha todas as respostas. Quando você olha para o alto, você vê uma promessa, mas não tem todas as respostas. Agora, quando você olha do alto, como João viu, ele viu o futuro numa perspectiva que homem nenhum pode ver. E eu escrevi nesse livro, subir não é um chamado para grandeza, subir é um chamado para clareza. O ângulo em que eu me encontro aqui, eu consigo ver o que vocês não estão vendo. Olhar do alto é olhar de forma panorâmica, é não ficar preso em momentos, em fases, em ciclos, em estações. É você sabe que algo está em curso e que você não pode parar onde você se encontra. E de fato isso me alegra muito. E esse livro aqui, ele nasceu de uma experiência também. Antes da pandemia, Deus disse para mim, eu estava lendo um prefácio, Stacey Campbell, aquela mulher que há muitos anos atrás profetizou na internet, assim balançando. Quem já viu isso aí? Sobre o Brasil. Brasil, pastor, depois eu faço a dedicatória para você. E Deus disse assim, essa mulher vai orar por você. Eu disse, Senhor, será que eu vou ter que ir lá no Canadá? Ela mora no Canadá. Eu disse, não, ela vai vir para o Brasil. E onde ela for, você vai lá, ela vai orar por você. E quando estava terminando a pandemia, eu fiquei sabendo que ela ia estar lá num congresso do JB Carvalho em Brasília. E aí eu, conversando com a pastora Flávia Reis, ela disse, pastor Wilton, ela não vai vir, ela vai fazer mesmo online. Aí eu digo, então não dá certo, para ela orar para mim no online, não dá. Aí tudo bem, quando faltava 10 dias para a conferência, a pastora Flávia me passou uma mensagem, pastor Wilton, a Stacey vai estar no Brasil presencialmente. Eu corri, fiz minha inscrição, comprei passagens, tudo caro. Eu disse, eu tenho que ir, essa mulher tem que orar por mim. E era 5 dias de congresso. E eu fui para aquela igreja, não conhecia ninguém. Quando eu cheguei lá, bem na porta, estava um casal de maranhenses de Pinheiro, da igreja do pastor Ribinha, que quando me viram, disse, pastor Wilton, o que você está fazendo por aqui? Eu digo, bom sinal. E eu disse, olha rapaz, eu vim aqui participar do congresso, mas deixa eu te contar um segredo mesmo. Eu vim aqui porque eu quero que a Estância ore por mim. Aí ele disse, olha, nós vamos dar um jeito. Eu sou o chefe da segurança do JB Carvalho. Eu digo, pronto, vamos dar um jeito nesse negócio aí. Não, eu vou colocar o senhor de frente com ela. E passou um dia, passou 2 dias, passou 3 dias. No 4º dia eu já estava angustiado e nada. Eu olhava para ele e disse, ainda não deu. E numa manhã, ela não estava escalada para ministrar. Tinha pouca gente, era uma quinta-feira. E aí ela começou a ministrar uma palavra tão profunda. E eu aqui, tranquilo. Quando terminou a ministração, eu percebi que o lugar que estava reservado para os apóstolos, para os pastores, estava um pouco vazio. E aí eu fui saindo e eu percebi que não tinha segurança na porta, porque não podia ter acesso lá. Eu disse, é a minha chance. Eu encostei na porta e eu vi ela passando, ela e a Cindy Jacobs,
e mais um tradutor. E ela foi assim, passando pelo canto, eu corri, eu estava com meu livro Convicção, só tinha um livro lançado, e eu fiz uma dedicatória em inglês, pelo tradutor lá do Google, né? E aí meu professor de inglês está aqui, que ele veio de Bacabal, ele era meu professor de inglês. E aí eu parei assim, diante do tradutor, e digo, eu tenho que entregar esse livro para ela. E aí ele falou, e ela ficou assim tão feliz, né? Me agradeceu e disse, Deus falou comigo há 3 anos atrás que a senhora ia orar por mim. Ela abriu os olhos assim e disse, vamos orar, vamos procurar um lugar para me orar por você. Mas aí não tinha lugar. Ela disse, faz o seguinte, o tradutor dizendo, vem à noite. Eu digo, não, à noite não vão deixar eu chegar perto de você. Ore por mim naquele canto ali. E ela, tudo bem. E a gente foi para um canto da parede, ela começou a orar por mim, e ela começou a falar coisas tão profundas, sabe, a respeito da mensagem que eu carrego, daquilo que Deus colocou no meu coração, daquilo que Deus vai fazer, daquilo que eu falo no quarto. Eu fiquei tão cheio de Deus naquele momento, que eu fiquei naquele canto lá um tempão. E nesse dia o presidente, né, que ainda era o Jair Bolsonaro, ele ia visitar à noite a conferência. E eu fiquei tanto tempo ali no chão, chorando, que bateram em mim e disseram, você está bem? Eu digo, estou. Não, é porque a gente tem que esvaziar tudo aqui, vai ser feita uma revista pela Polícia Federal, e o presidente vai estar aqui, você tem que ir embora. Eu digo, tá bom. Não tinha mais ninguém. E eu saí, eu não senti fome. Eu fui fazer uma videochamada no hotel para minha esposa, eu não conseguia parar de chorar. Eu passei 2 dias no hotel, sabe assim, tomado pela presença de Deus. E eu comecei ali uma jornada de escrever, sabe, e surgiu esse livro, Cultura Vertical. É uma mensagem tão maravilhosa, é uma leitura tão simples, mas que leva você a se desafiar a ir para lugares mais altos em Deus. Uma pena que nós não temos mais esse exemplar. Mas eu quero te apresentar o meu novo livro, que está na pré-venda e que vai sair esses dias. Vocês têm a imagem aqui? Eu quero te dar a oportunidade, né, de você adquirir. Eu pedi permissão para o pastor Eric, que está aqui, pisando no futuro, né? O futuro não é um dia, o futuro é um propósito. Não sei se todo mundo está vendo aí, mas vai ficar aqui. E eu gostei muito dessa capa, desse astronauta assim, sabe, pisando em um lugar onde nunca pisou, sabe, e sendo desafiado a viver coisas novas. E esse livro aqui, se você desejar, você pode adquirir ele na pré-venda. Nós estamos aí há 15 dias de fazer o lançamento, e nós vamos mandar. Lá eu estive em Castanhal, já fizeram a compra também lá, nós vamos mandar para Castanhal, né? E com certeza, se houver pessoas interessadas, vamos mandar para cá também. Na pré-venda você vai ter o livro mais barato, ele vai custar R$40, mas na pré-venda vai custar 30. Não, vou repetir, porque eu não sabia. Ele vai custar R$40, mas na pré-venda vai ficar 30. E você vai receber ele embalado para presente, com uma etiqueta personalizada do Pisando no Futuro, e ele vai vir para o seu nome ou com o nome da pessoa que você quiser presentear. Amém? Então, né, se você quiser, ali tem um Pix, e você pode procurar o Wagner também para passar o comprovante para ele. O pastor Eric disse que é o Wagner, e aí você passa o comprovante para ele, passa o seu nome, e ele vai me mandar essa lista, e eu vou autografar o livro, vou mandar preparar, embalar, e vamos mandar para você daqui a uns 15 dias. Por quê? Eu não vou poder fazer o lançamento desse livro aqui, então você tem a oportunidade de receber esse livro. Amém? Então, fica aí. Agora eu quero te dar um presente. Quem quer presente aqui? Eu quero te dar um e-book de presente.
Um e-book com as ministrações que eu vou fazer aqui. Olha aqui, ó. Ficou até bonito, o pessoal aqui da mídia que preparou. Um e-book pisando no futuro. Eu só não vou te dar agora porque Deus está me entregando coisas que não estava escrita. Hoje pela manhã eu fiquei uma manhã inteira, sabe assim, mergulhado. E Deus me entregou coisas novas que eu vou ministrar aqui. Então o e-book só vai fechar amanhã. Mas na terça-feira, no máximo, eu vou estar passando para o pastor, para a pastora, e eles repassam para vocês aí esse e-book, hein? Pastor Wagner, pronto, com Pastor Wagner, com todas as ministrações que a gente vai fazer aqui, já fez e vai fazer, amém? Esse é meu presente para você, o que fez a inscrição, que veio para o pit stop, tá bom? Aleluia, agora vamos lá. Eu quero começar onde o profeta terminou ontem, no mesmo versículo que ele terminou, João 4,35, que diz assim: vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá uma colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam. Diga comigo, abram os olhos e vejam. Os campos, eles já estão maduros para a colheita, amém? Eles já estão maduros para a colheita. Eu quero falar com você sobre a batalha das lentes. A batalha das lentes. Jesus nos ensina que há 2 formas de enxergar o futuro. São 2 lentes, 2 mentalidades, 2 maneiras de pensar, de crer, que trazem resultados distintos. É o que nós podemos chamar, é o que eu chamo no livro de a batalha das mentes, das lentes. Jesus está declarando aqui que existem 2 formas de enxergar uma colheita, 2 formas de enxergar o propósito e os resultados desse propósito na sua vida, 2 formas de interpretar uma realidade que está diante dos seus olhos. Primeiro, pelas lentes racionais, e segundo, pelas lentes proféticas, amém? O texto, ele mostra uma realidade visível, mas ele também mostra uma realidade invisível. O que é visível você pode olhar com os olhos, o que é invisível você só vai poder olhar com a sua fé. Sabe, o que não é profético em sua vida pode acabar se tornando religioso. Tome muito cuidado quando você não é movido por fé, por esperança, quando você, sabe, não frequenta, não mora nessa dimensão profética. Tudo vai ser a base de cálculo, tudo vai ser a base de formas e fórmulas. Tudo vai ter que ter uma explicação lógica, cartesiana. Tudo vai ter que ser muito matemático na sua vida. Tem gente que nunca enfrentou um desafio de fé. E o desafio de fé é aquele em que Deus te mostra algo do céu que a terra não pode te oferecer. É quando Deus te fala algo que vai fazer na tua vida, e você mete a mão no bolso, não tem dinheiro, e você olha para um lado e para o outro, não tem ninguém, e você olha para a realidade, ela está caótica. É aí que você vive um verdadeiro desafio da fé. E Jesus estava falando sobre isso, porque a ausência profética na nossa vida, a ausência dessa dimensão que vai além da materialidade, do visível, pode encaixotar Deus dentro do nosso padrão. E sabe, eu quero te dar um conselho nessa noite: despadronize Deus. Diga para alguém que está do seu lado: despadronize Deus. Eu digo isso por experiência própria. Tinha coisas na minha vida que não eram espirituais, eram religiosas. Coisas que eu segurava com toda firmeza e dizia: é uma convicção, eu não largo, eu não deixo. E Deus teve que fazer esse processo em mim. Sabe por quê?
Porque Deus não é o complemento da tua vontade, Ele é Senhor sobre a sua vida. Ele não cabe dentro da sua. Deus é muito louco. Como é que Ele faz criaturas tão pequenas e resolve morar dentro delas? É loucura. Eu gosto do texto de Paulo, lá em 1 Coríntios 2, quando ele diz que o homem espiritual discerne todas as coisas, mas não é discernido. E o homem natural não pode discernir todas as coisas. E aí ele termina o capítulo 2 com um versículo que mudou minha vida, que me mudou de fase, que me tirou do nível religioso e me levou para um nível profético. Nós temos a mente de Cristo. Sabe, essa expressão me tirou de pensamentos, de padrões, de crenças, onde eu media a minha força, onde eu media os meus resultados por coisas humanas. Eu disse, nossa, eu tenho a mente de Cristo. E algumas versões dizem assim, eu tenho uma parcela dos pensamentos que habitam em Cristo. Digo, uau! Se eu tenho a mente de Cristo, eu posso ser criativo. Se eu tenho a mente de Cristo, eu posso solucionar os problemas. Não há nada pesado sobre mim que o Senhor colocou que eu não possa carregar. E uau! Digo, uau! E aí, como se não bastasse, Deus me entrega o texto de Efésios, onde diz que Jesus, quando subiu, Ele assentou à destra de Deus e nos colocou lá. E eu comecei a imaginar a cena, eu sou muito visual. Nossa, eu tô assentado em Cristo do lado de Deus. Eu tenho a mente de Cristo. Então assim, eu estou ouvindo o que eles estão conversando. Eu estou ali vendo o que eles estão planejando para fazer. Porque Jesus disse assim para os discípulos, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. A partir de agora, vocês não são mais servos, vocês são meus amigos. E tudo que eu ouvi do meu Pai, isso eu vou contar para vocês. Jesus disse assim, olha, em João 16:13, quando vier o Espírito Santo, Ele vos revelará toda a verdade e vos falará a respeito das coisas do futuro. Eu comecei a ficar pensando nisso. Isaías 55:8, os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Eu digo, meu Deus, eu tenho a mente de Cristo, eu estou sentado à destra de Deus, ouvindo que Deus está conversando com Jesus, Jesus está me falando. Então, são pensamentos muito altos. Só cabe em alguém que tem a mente de Cristo. Por isso Paulo pede para renovar a mente, porque você não vai conseguir, sabe, entender, suportar o que Deus vai falar com você. Isso me mudou de nível, me tirou desse nível religioso e me levou para o nível profético. Sabe, Jesus estava dizendo e treinando seus discípulos para isso. O que eu estou dizendo aqui, o que o texto mostra, é que Jesus não veio, sabe, nos ensinar a viver no futuro. Jesus veio nos ensinar a viver com base no futuro. Porque quem vive no futuro se tornará ansioso, mas quem vive com base no futuro se tornará visionário. Quem mora no futuro fica preso, sabe, na ansiedade, no medo, fica preocupado. Mas quem vive com base no futuro vira esperançoso, visionário. E era isso que Jesus estava dizendo: decidam em qual tempo vocês querem colher. Vocês querem receber boas notícias daqui a 4 meses? Ou vocês querem receber boas notícias agora? Depende das lentes que vocês querem usar. Você está entendendo? Com lentes religiosas, humanas, você vai esperar 4 meses para entender o que Deus vai fazer. Com lentes espirituais, Jesus disse:
olhe, os campos já estão brancos. Há uma realidade que você não vai ver com os seus olhos físicos, você vai ver com os olhos da sua fé. As suas maiores conquistas não estarão diante dos seus olhos, estarão diante da sua fé. Por isso, abra os olhos e veja. Isso nós podemos ver em vários textos da Bíblia. O moço de Eliseu, quando ele sai da tenda e ele olha o exército sírio e ele fica desesperado, e ele diz: Senhor, estamos perdidos, estamos cercados pelos inimigos. O que Eliseu disse? Abre os olhos dele, Senhor. Quando a visão espiritual dele é descortinada, ele olha o que está por trás da realidade. Ele disse: nossa, eu estou vendo um exército celestial cercando os inimigos. Com essas lentes proféticas, você vai ver além da materialidade, além do que é visível. Os cientistas, só para você ver como a ciência concorda com a Bíblia, os cientistas afirmam que nós só conseguimos ver com os nossos olhos 4% de tudo que existe no universo. É 4% que você olha, 96% você não vai conseguir ver com seus olhos. Existem frequências aqui, existem anjos aqui, existe o Espírito Santo aqui, existe um céu aberto aqui, existem coisas invisíveis que são reais. Ei, o que é real nem sempre é material. Abra os seus olhos, coloca as lentes do céu e enxergue além do que é visível. Você vai ver o seu propósito, o seu futuro. A propósito, deixa eu dizer uma coisa: futuro não é uma coisa que você vai criar aleatória, que você vai escolher de qualquer jeito porque tem muitas opções. Não, só tem duas opções para o seu futuro: o propósito ou fora do propósito. Só isso. Você vai escolher onde você vai viver, no propósito de Deus ou fora dele. É interessante porque quando aquele moço abriu os olhos, ele viu uma nova realidade. Há um outro momento também que a gente pode ver com Jó. No final, depois de passar por uma experiência tão difícil, uma experiência real, onde ele perde tudo, onde ele perde filhos, bens, amigos, tudo. Lá no final, no capítulo 42, no versículo 5, ele diz assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora, Senhor, os meus olhos te veem. Será que ele estava vendo com os olhos físicos? Claro que não. Ele estava vendo Deus de forma diferente. Ele estava vendo, a partir do que ele viu em Deus, uma perspectiva diferente para a sua vida, mesmo com todas aquelas adversidades. Quando os teus olhos espirituais se abrem, você não é movido pelas suas circunstâncias, você é movido pelo seu propósito. Até as perdas se tornam propósito. Sabe, eu estava meditando muito sobre algo, e eu escrevi: grato a Deus pelo que Ele não fez. É muito cômodo agradecer a Deus pelo que Ele faz, mas será que você é capaz de agradecer a Deus pelo que Ele não fez na sua vida? Pelo que Ele não entregou? Aquilo que você tanto pediu e não veio, mas você sabe que não veio do jeito que você quis, veio do jeito que Deus quis e foi melhor. É ou não é? A gente precisa olhar para esses momentos e entender que Deus está no controle de tudo e não nós. 2 homens foram crucificados ao lado de Jesus. Todos esses 2 homens olharam para o mesmo Jesus, mas definiram Jesus de forma diferente.
Um disse: tu é o Salvador? O que tu está fazendo aí? Desce daí, salva a gente também. E o outro disse: rapaz, nem nesse momento da sua morte você não é capaz de respeitar. Esse homem não fez nada. Nós merecemos estar aqui, mas ele não. Senhor, lembra-te de mim quando o Senhor entrar no teu reino. Ele disse: hoje mesmo tu estarás no paraíso comigo. Sabe, eu olho para essa passagem, eu fico vendo o quanto nós inventamos às vezes fórmulas para as pessoas crerem em Cristo. Você precisa aceitar a Cristo, olha, se converte. E aquele homem só disse assim: Senhor, lembra de mim, vai estar comigo, porque você me viu de forma diferente. Dois homens olhando para o mesmo Jesus, definindo ele de forma diferente. O que causa isso? As lentes. Aquilo que você decide ver. E não adianta você olhar para o seu futuro, porque duas pessoas podem estar olhando para o mesmo futuro e podem estar definindo ele de forma diferente. Sabe aquela história de dois executivos que foram para a Índia? Executivos de uma grande empresa de calçados. Um veio de lá e disse assim: chefe, não dá para a gente botar uma empresa lá não. Lá o pessoal gosta de andar descalço. A gente não vai vender nenhum sapato lá. E aí entra o outro e diz: chefe, nós vamos ganhar muito dinheiro, porque nós vamos botar sapato nos pés daquele povo todinho. O que mudou? A perspectiva. Há pessoas que não estão entendendo que algumas dificuldades, na verdade, são oportunidades que Deus colocou para você. Troca as suas lentes. Talvez você esteja reclamando porque o seu resultado só virá daqui a 4 meses. E Deus está dizendo: já está tudo pronto, pode vir antes. Você lembra aquelas flechas? Era para lançar 6, ele lançou 3. Ele colocou uma lente, sabe, limitada, quando Deus disse que ele venceria totalmente os seus inimigos. O futuro já estava preparado para a destruição total, mas foi parcial pelo posicionamento daquele. Sabe, a gente precisa entender que momentos difíceis não definem Deus. Momentos difíceis definem a nossa fé. Deus falou isso comigo na pandemia, fazendo lives para a minha igreja. E eu dizia muito isso. Olha, momentos difíceis não definem Deus, definem a natureza da nossa fé. Deus continua assentado no alto e sublime trono, reinando. Ele continua sendo Senhor dos senhores. E nós, quem somos quando as coisas não acontecem do nosso jeito? Quais são as lentes que nós colocamos diante dos limites, das circunstâncias da nossa vida? Sabe, você pode perder a perspectiva do seu propósito, do que Deus vai fazer na sua vida, porque você resolveu ficar preso à materialidade, às circunstâncias, ao que você está vendo. E às vezes isso acontece, né? E cria dentro de nós o que a psicologia chama de preconceito cognitivo. A gente começa a criar, sabe, assim, pensamentos limitantes. Você quer um exemplo? Vamos imaginar que você vá comigo em um lugar, em um culto, em uma festa, eu não sei, e de repente eu digo para você assim: olha, deixa eu te falar uma coisa. Tem algumas pessoas aí dentro que não gostam de você. Eles te acham assim, um idiota, antipático. Mas não liga não. Eu fiquei sabendo que tem umas pessoas aí no culto, na festa, que não gostam de você. Se uma pessoa não tiver identidade, ela vai entrar nesse lugar e vai começar a olhar para todo mundo, e alguém vai passar por ela e não falar. Isso aí deve ser um.
Vai encontrar duas pessoas conversando, alguém olha de relance e tira o olho de novo. Aqueles dois ali estão falando de mim. Você vai ficar paranoico, porque você vai se definir por um pensamento que você nem sabe se é verdade. Porque pode terminar o evento e eu dizer, cara, eu estava brincando contigo. Você está entendendo? Quando você vive pelas notícias, quando você vive pelas estatísticas, quando você vive pelas definições culturais, quando você vive pelas likes, pelos comentários, pelos seguidores, você está perdido. Procura coisas mais sólidas para a sua vida, para te definir, do que comentários, do que a quantidade de seguidores. Procura coisas mais sólidas para te definir. Sabe, e é justamente esse preconceito cognitivo que a gente cria muitas das vezes, pensamentos errados, uma realidade subjetiva. Os estudiosos dizem que o preconceito cognitivo cria uma realidade subjetiva. Você cria um mundo para você que não é o mundo de Deus para a sua vida. E aí você se inferioriza, você se banaliza, você se mede pelos condicionantes do momento. Para com isso. É como o pastor Eric disse. Tem muita gente medindo o sucesso pelas conquistas, quando de fato o sucesso na vida cristã é medido pelas renúncias. Não é proibido conquistar, não é proibido crescer, mas tudo isso vem à base de renúncias. Amém? É quando você aprende que o que você entrega te assemelha mais com Cristo do que o que você recebe. E há um conselho de Salomão, ele diz assim em Provérbios 4:25, olhe firme para frente, com toda a confiança, não abaixe a cabeça envergonhado, pense bem no que você vai fazer, e todos os seus planos darão certos, evite o mal e caminhe sempre para frente, não se desvie nem um só passo do caminho certo. Tem uma versão que diz assim, os teus olhos olhem para o futuro. Eu gosto dessa palavra futuro. Eu chego numa livraria, tem o nome futuro em um livro, eu já fico logo curioso. Eu sou apaixonado pelo futuro. Eu acho que eu passei muito tempo preso no meu passado, porque o meu passado tentou sabotar o meu futuro. O profeta Dario falou isso aqui. Deus me deu uma definição para improváveis. Improváveis são aqueles que têm um passado que não profetiza um futuro de vitória. Eu digo, esse sou eu. Se forem me medir pelo passado, não vai dar certo. É por isso que Deus não te define pelo teu passado, Ele te define pelo teu destino. Sabe? E é por isso que eu me libertei disso. Olhe sempre para frente. Eu até escrevi nesse livro um capítulo, pastor Eric, né? Que é assim, em frente e em frente. Em frente, prossiga, continue, não pare, não desista, e em frente, vença, lute, derrote tudo aquilo que possa sabotar essa sua jornada. Porque se você olhar para Abacuque, os 3 capítulos de Abacuque me chamam muito a atenção, porque no primeiro capítulo, Abacuque está preso nas circunstâncias, ele começa a questionar por que o ímpio está prosperando, violência, o Senhor não está vendo como os inimigos estão nos atacando, o que está acontecendo, e ali ele começa a questionar a Deus. Mas no capítulo 2, a Bíblia diz que ele sobe na torre de vigia, e quando ele sobe na torre de vigia, ele vai para o lugar mais alto da cidade, o lugar de onde se olhava o horizonte, que
que rodeava a cidade, um lugar que olhava a cidade, né, do alto. Ele começou a mudar a perspectiva dele. Quando ele subiu, ele teve uma visão panorâmica. Aí ele termina no 3º capítulo e nos últimos versículos dizendo: ainda que a figueira não floresça, ainda que não hajam animais nos currais, ainda que nada dê certo, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Aquele lugar alto representa, sabe, você se aproximar de Deus e Ele trocar as tuas lentes e você ver além do que os seus olhos podem contemplar. E ele ainda diz mais: o Senhor faz os meus pés como os da corça e me habilita a andar em lugares altos. Esses lugares altos é esse lugar da revelação, esse lugar onde você, né, consegue ver o que Deus quer te mostrar. Quando você tem lentes proféticas, quando você enxerga além do que tudo que está acontecendo, você vai ter um foco definido. Era assim que Jesus se movia nessa terra. Eu quero te mostrar 3 textos, eu quero pedir se puder projetar esses 3 textos. O primeiro é Lucas 9:51. Diz assim: aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ser ele assunto no céu, manifestou no semblante, deixa eu ver aqui está outra versão, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Olha só, resolutamente em direção a Jerusalém. Eu gosto dessa versão, diz, no semblante dele estava dizendo para onde ele ia. Agora em Lucas 13:22, diz assim: passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para onde? Caminhando para onde? Jerusalém. Em Lucas 9:51 diz que no semblante dele havia intrépida decisão, resolução de ir para Jerusalém. E aqui está dizendo que ele passava por cidades e aldeias ensinando, mas ele continuava caminhando para Jerusalém. Olhe para Lucas 19:28. E dito isto, prosseguia Jesus subindo para onde? Será que alguma coisa parava Jesus? Ele sabia para onde ele deveria ir. Ele sabia onde o seu propósito chegaria no ponto máximo e causaria um impacto, uma influência, algo que alcançaria a humanidade. Existe um lugar onde o seu impacto e a sua relevância vai alcançar uma grande quantidade de pessoas. Sabe, o evangelho não diz respeito à popularidade. Se você viver o verdadeiro evangelho, o evangelho, você vai ser reluzente, você vai ser ressonante e você vai ser relevante. Reluzente, porque você será luz por onde você passar. Ressonante, porque você será uma voz com patente e autoridade, como João Batista. E relevante, porque você vai causar impacto. Você vai fazer o céu tocar a terra, porque há uma grande expectativa da criação pela manifestação, não dos crentes, mas dos filhos de Deus. Só quem é capaz de causar isso é quem é filho de Deus. Jesus tinha um foco definido, ele sabia onde ele deveria estar, e mesmo quando chegou naquele lugar e estava crucificado, alguém ainda disse assim: se tu és mesmo filho de Deus, desce essa cruz aí. E Jesus não desceu, não respondeu, não deu satisfação, porque você não precisa provar nada para ninguém quando você alcança o seu propósito. Você não precisa se explicar, você não precisa ficar respondendo os comentários quando você alcança o seu propósito. Porque o seu propósito será uma resposta para qualquer comentário. O resultado que ele vai produzir
vai trazer entendimento para todos aqueles que duvidam de quem você é e do que Deus vai fazer através da sua vida. Convicção não é um tiro no escuro, é um esforço organizado em torno de um propósito definido. Jesus tinha uma convicção e ninguém arrancava isso dele, até mesmo quando ele contou para os seus discípulos e Pedro disse: não, Senhor, não fala um negócio desse não. Ele disse: para trás de mim, Satanás, ninguém vai me tirar desse propósito. Sabe, é isso. Quando você entende o seu chamado, quando você entende o seu propósito, não negocie ele. Faça dele um centro imutável. Diga comigo, um centro imutável. A partir dele, você se movimenta. A partir dele, tudo vai acontecer. A partir desse propósito, desse centro imutável. Você já deve ter ouvido isso. Identidade não é apenas dizer sim para quem você deve ser, mas também dizer não para as suas versões inferiores, para as realidades inferiores. Responda: você prefere um amanhã cheio de dinheiro ou um futuro cheio de propósito? Tem gente que prefere o dinheiro. Você não chega no seu propósito de elevador, você chega de escada. Você não pula as fases, você passa de fases. Eu gosto de escada. E, sabe, eu estava falando para o pastor Eli, que ele até disse que já falou isso para a igreja, e eu não quero me ater muito nisso. Mas foi uma revelação muito grande para mim descobrir que existem 2 livros que vão estar diante de nós quando o Senhor nos chamar para uma prestação de contas. O primeiro está em Salmo 139, versículo 16, se puder projetar, que diz assim: os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, no livro da vida, antes de qualquer um deles existir. Esse é o livro do plano de Deus para a sua vida. Ele oferece para você placas sinalizadoras. Ele foi escrito para a sua jornada e para o seu propósito, mas ele não tira de você o direito de escolhas, de decidir. E lá em Apocalipse 20:12, diz assim: vi também os mortos e os grandes e os pequenos postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Você está nessa versão? Né? Isso. E livros foram abertos. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros, e não no livro da vida. Você não será julgado pelo livro da vida, você será julgado pelo livro das obras. Você não é salvo pelas obras, mas você é salvo, como o pastor Érico leu aqui em Efésios 2:10, para boas obras. E existe um livro da vida que é o espelho, uma placa sinalizadora para onde você tem que ir. Na verdade, é ali uma referência para você escrever o livro das suas obras. Você não pode reclamar de falta de criatividade do que você tem que escrever nesse livro das obras, porque no livro da vida dá todas as dicas para você. O livro da vida fala do seu propósito, dos seus lugares, dos seus relacionamentos, da sua igreja, da sua família. E a partir desse livro da vida, você começa a escrever o livro das obras. Eu estou aqui nessa igreja, eu preciso me mover aqui. Eu preciso construir aqui. Eu preciso, contribuir aqui. Eu estou na minha casa, eu preciso contribuir lá. Tudo isso tem a ver com o seu futuro e o seu propósito.
Agora imagine só o que pode acontecer, o que vai acontecer de fato. Pessoas vão estar diante do livro da vida e diante do livro das suas obras e serão julgados pelo livro das suas obras, e Deus vai dizer: não bateu. O que você fez não tem nada a ver com o que eu escrevi para a sua vida. A Bíblia diz que nós seremos julgados por isso. Você consegue compreender isso, queridos? Para mim isso é muito sério. Isso me leva a avaliar onde eu estou. Isso me leva, sabe, a perguntar para Deus: Senhor, eu estou no lugar certo? Porque se você não estiver no lugar certo, você não vai ter os resultados que Deus planejou para a sua vida. E tem um vídeo que eu queria passar para você. Talvez alguns já até assistiram esse vídeo, mas eu quero passar para você entender melhor isso. Para que você hoje à noite tire as lentes da religião e coloque as lentes de Deus para a sua vida. Tire as lentes racionais e coloque as lentes espirituais. Não sei se isso aqui pode atrapalhar. Se alguém puder me ajudar aqui. Esse pequeno não, mas esse grande pode atrapalhar o vídeo. Tá ok aí? Vamos assistir esse vídeo, é rapidinho. Uma pergunta: qual o seu chamado? Te pergunto isso porque nós não seremos julgados por aquilo que fizemos em vida, e sim por aquilo que fomos chamados para fazer. Imagine comigo estar diante do trono de Deus e uma situação dessa acontecer. Evangelista Anderson, venha e preste conta da sua vida na terra. Evangelista Anderson? Não, eu não sou evangelista, eu sou um contador. Eu tinha uma empresa de contabilidade. Evangelista Anderson, onde estão as 347.566 almas que eu te chamei para impactar na Ásia, filho? Onde estão? Eu sou um contador, eu tinha uma empresa de contabilidade, eu ajudava igrejas, ajudava os ministérios nas finanças. Filho, onde estão as 347.566 almas que eu te chamei para impactar na Ásia? Onde estão? Se você simplesmente tivesse buscado a minha face, eu teria revelado isso a você. E tudo o que diz a respeito do chamado deste homem foi queimado diante do julgamento de Cristo. Contador Jones, um passo à frente e preste conta de sua vida na terra. Contador Jones, não, eu fui pastor por 35 anos, tive uma igreja com 750 membros, Contador Jones, eu te chamei para o mercado. Se tivesse feito isso, você teria impactado 2 pessoas. Você e esses 2 homens teriam ajudado igrejas com suas finanças, e essas igrejas impactariam 751.321 almas. Se tivesse me buscado, eu teria revelado isso a você. E mais uma vez, tudo o que diz respeito ao chamado deste homem e tudo o que ele fez na terra foi queimado diante do julgamento de Deus. Irmã Smith, venha e preste conta da sua vida na terra. Eu apenas criei 3 filhos, eu nunca preguei às nações, eu nunca fui a viagens missionárias. Eu só trabalhei duro para criar os meus filhos nos seus caminhos. Irmã Smith, eu nunca te chamei para pregar às nações. Eu não te chamei para ir às nações em viagens missionárias.
Eu te chamei para criar 3 filhos. E deixe-me mostrar as 1.579.541 almas que os seus 3 filhos impactaram. Você me buscou e ouviu a minha voz e foi obediente ao meu chamado. Muito bem, minha serva boa e fiel. Entre na alegria do seu Senhor. Aleluia. Então lembre-se, no que diz respeito ao seu chamado na terra, você não será julgado pelo que fez, e sim pelo seu chamado. Glória a Deus. Isso, de fato, é algo que, com certeza, nos leva a esse pit stop, a essa avaliação de quem nós nos tornamos e onde nós chegamos. Você está no lugar que Deus escolheu para você? Você está fazendo o que Deus pediu para você fazer? Sabe, eu já fui muito sincero com pastores, com amigos, ao ponto de dizer: você não nasceu para ser pastor. Mas para falar isso, a gente precisa de muita convicção e ver que aquela pessoa não se sente feliz fazendo o que faz. Ela não consegue fluir naquilo que faz, porque se você está vivendo o que Deus projetou para a sua vida, você não está funcionando, você está fluindo. Você não está fazendo força, você está num fluxo. Você lembra quando Salomão, Deus pergunta para ele: o que você quer, Salomão? Ele diz assim: Senhor, eu quero sabedoria. Você não quer a morte dos seus inimigos, você não quer poder, você não quer influência, não. Eu quero sabedoria para governar esse numeroso povo. Deus diz: como você pediu bem, eu vou te dar sabedoria e vou te dar todas as outras coisas também. Seus inimigos vão morrer, você vai ficar famoso, você vai ser um rei conhecido. Então, quando você está no lugar certo, todas as outras coisas vêm te encontrar. É o que diz Deuteronômio 28, se atentamente ouvires a minha voz e obedeceres, todas essas coisas te alcançarão. Sabe, se você não está tendo resultados em tudo que você faz, mesmo orando tanto, jejuando tanto, buscando tanto, é hora de um pit stop espiritual na sua vida. Será que eu estou fazendo o que nasci para fazer? Será que eu estou escrevendo o livro das obras de acordo com o livro da vida? Quantos estão entendendo isso? E você precisa dessas lentes. Você precisa ir além do visível para você compreender essas coisas. Porque um dia o Senhor vai te chamar, vai me chamar e vai dizer: onde estão os talentos que eu coloquei para você multiplicar? Você já imaginou você terminar a sua vida cheio de dinheiro, você terminar a sua vida cheio de influência, você terminar a sua vida cercado de pessoas, mas quando você se deparar com o Senhor, Ele disse: o que você fez com a sua vida? Não, eu vim prestar conta, Senhor, eu me dei bem na profissão, com pessoas, com negócio. Eu não pedi para você fazer isso. Eu não quero que você preste contas do que eu não te pedi. Você vai prestar contas do que eu te pedi para fazer. O que você fez é por tua conta. Seja bom ou ruim, Deus não vai querer saber. Quantos estão entendendo isso aqui? O
Senhor quer reposicionar você nesses dias, quer colocar você no lugar da sua maior força, do seu melhor resultado, da sua maior intimidade, da sua maior sede, da sua maior fome. Você não vai ficar cansado com o que você vai fazer. Você vai se sentir em missão, como Jesus com 12 anos de idade. Ele já dizia: eu estou cuidando dos negócios do meu Pai. Ele já tinha senso de propósito. E essa é uma mensagem para te confrontar. Porque se você estiver no lugar errado hoje, é hora de reposicionamento. Sabe, uma das coisas que eu temo duas coisas na minha vida. Duas coisas. Primeiro, fazer o que Deus não mandou. E segundo, não fazer o que Deus está mandando. São duas coisas que eu avalio muito na minha vida. O que eu estou fazendo, Deus mandou eu fazer? E o que eu não estou fazendo, será que não é o que Deus está mandando eu fazer? Porque existem 3 maneiras de Deus se mover e agir nessa terra. Ele pode se mover sozinho, Ele pode agir sozinho sem você. Sim ou não? Ele pode. Mas Ele também pode fazer isso em parceria com você. A Bíblia diz em 1 Coríntios 3,9 que nós somos cooperadores com Ele. Há coisas que Deus diz: vamos fazer junto, meu filho. Eu faço uma parte e você faz a sua parte. E é uma terceira maneira de Deus agir. Ele diz assim: vai, eu já te revesti de autoridade, eu já preparei tudo, vai, que eu estou te enviando. A grande questão é você fazer uma leitura do que Deus está querendo fazer. Ele está querendo fazer sozinho, então sai da frente, para de atrapalhar Deus. Ele está querendo fazer com você, então faz a tua parte, porque a dele com certeza ele vai fazer. Ele está querendo mandar você fazer, então para de orar, para de ficar teorizando e começa a fazer. Foi isso que ele disse para Moisés: Moisés, por que vocês estão orando? Diga ao povo que marche. Já está tudo preparado, Moisés. Quando pisarem nas águas, eu vou fazer o milagre. Mas se você não pisar, como é que eu vou fazer? Quantos vocês estão entendendo isso aqui? Deus está falando para você: eu estou aguardando você pisar nas águas. Eu estou aguardando você começar. Porque tudo já está preparado para esse propósito na sua vida. Ergam os olhos. Vocês não dizem que é daqui a 4 meses que vem a colheita? Eu vos digo, os campos já estão brancos. Quais são as lentes que você está usando para ver tudo isso? Sabe? Quando eu disse que eu sou apaixonado pela palavra futuro, é porque eu entendi que quando Deus te para numa palavra, é porque Ele quer te avançar num tempo. Se Deus te der uma palavra, permaneça nela, porque são sinais de Deus para a sua vida. E eu sou muito assim, eu esgoto tudo aquilo que aquela palavra pode me entregar. E finalizando, quando você coloca as lentes do céu, você não vai enxergar apenas o seu amanhã, você vai enxergar o seu futuro. Quando você coloca essas lentes que Jesus está te dando, você vai ver o seu futuro, você vai começar a mudar de dentro para fora. Sabe qual é o grande erro hoje? Tem um livro que eu gosto de indicar para as pessoas, ele não é um livro cristão, mas ele é um livro sensacional. Ele virou um dos livros de cabeceira para mim. Se chama Hábitos Atômicos, do James Clear. Hábitos atômicos. E a parte que mais me impactou é porque ele coloca lá as camadas da mudança. E nessas camadas ele coloca: a camada mais interna é a identidade, a camada intermediária é os processos, e a camada mais externa é os resultados. Isso me ensinou muito, me disciplinou em muitas coisas.
Quando a gente quer, sabe, mudar as coisas na nossa vida, a gente quer começar pelos resultados. É ou não é? Quero perder peso, né? Quero fazer uma dieta, quero escrever um livro. Você quer começar logo pelos resultados. E aí você se prepara, compra um tênis bom, uma roupa, você vai no supermercado, deixa o carrinho de comida saudável. Aí você compra um caderno ou um computador para escrever o seu livro. Você quer começar pelos resultados. Isso não funciona. A gente sabe. O dia 20 de janeiro eu descobri isso. É o chamado dia da desistência. Por quê? Porque no dia 20 de janeiro, 80% das pessoas que prometeram mudar já voltaram a fazer o que faziam. Eu vi isso no artigo científico. 80% voltaram a fazer o que faziam. Só durou 20 dias. Por quê? Querem mudar os resultados, sem mudar a mentalidade. Quando você muda de dentro para fora, você não quer mudar os resultados, você quer mudar a sua identidade. E para mudar a identidade, você vai precisar de processos, de sistemas, de caminhos, para você então mudar os seus resultados. Bom, eu quero fazer caminhada, então eu preciso entender qual é o horário que eu vou fazer essa caminhada. Eu preciso então colocar na minha mente que nesse horário eu não vou atender ninguém, eu não vou fazer nada. Esse horário vai ser limpo como um terreno, preparado para lançar uma boa semente. Tudo que quiserem me chamar para fazer vai ser antes desse horário ou depois desse horário. Ele vai virar algo inegociável. Você limpa o terreno, vai tirando as ervas daninhas, tudo, para você lançar novas sementes. Isso é mudar a sua mentalidade. Você precisa primeiro entender que você precisa mudar na identidade para mudar uma realidade. Amém? E ele coloca o exemplo de duas pessoas que deixaram de fumar. E uma, todas as vezes que oferece o cigarro para ela, diz assim, a primeira pessoa diz assim, eu estou tentando parar de fumar. E a segunda pessoa diz assim, não, eu não sou mais fumante. Existe uma diferença. Porque aquela está reativa, ela está tentando lutar, ela está tentando, se manter. E aquela já se determinou a ser uma outra pessoa sem o cigarro. Pode parecer apenas força de expressão, mas não é. Porque a sua vida sempre se moverá na direção dos seus pensamentos mais fortes. Se você determinou que você vai ser uma outra pessoa, isso vai criar um caminho, um sistema, e você vai então começar a ter resultados que vão chamar novos resultados. Foi assim que eu comecei a viver uma vida, mais saudável, quando eu entendi isso. Então tudo que eu vou fazer que vai mudar um sistema na minha vida, vai mudar, tem que começar a mudar dentro de mim. Então há 4 anos atrás, aproximadamente 4, 5 anos atrás, eu quase tive um burnout. Teve uma manhã que eu não queria sair da cama. E a minha esposa estranhou, porque eu sempre sou uma pessoa que levanto cedo, 5 horas da manhã eu estou de pé, e eu gosto de meditar, escrever nesse horário, e eu não levantei naquele dia. E ela disse, o que está acontecendo? Eu disse, eu não quero falar com ninguém, eu não quero ver ninguém, eu não quero sair desse lugar. Ela disse, isso está estranho. Eu digo, verdadeiramente está estranho. Até eu estou achando. E eu percebi, aqueles dias eu perdi a força, eu perdi o ânimo. E eu comecei a orar e buscar, ler sobre essas coisas, E eu comecei a entender que eu estava sobrecarregado, fazendo coisas que Deus não mandou eu fazer, buscando coisas que Deus não mandou eu buscar. E aquilo que não era para mim fazer, eu estava fazendo. E aquilo que era para mim fazer, eu não estava fazendo. A minha saúde estava comprometida, física. A minha saúde emocional estava comprometida. Eu já não conseguia, era um peso para mim preparar uma mensagem.
Sabe, eu terminava de pregar domingo e de segunda-feira eu já estava preocupado com o que eu ia pregar no outro domingo. Tudo começou a ficar pesado na minha vida. Eu digo, não, eu não quero viver isso. Eu disse, Deus, eu não quero ser essa pessoa. O Senhor não me fez para ser essa pessoa. Eu preciso mudar. Eu comecei a mudar. E muitos não acreditaram na minha mudança. Não acreditaram que eu ia durar muito em alguns propósitos que eu fiz. E eu estou neles até hoje. Algumas coisas para mim são inegociáveis. Algumas coisas para mim são, sabe, determinadas por quem eu me tornei e não pelos meus resultados. E isso alcançou a minha família, isso alcançou a igreja, isso alcançou, sabe, muitas coisas na minha vida, melhorou a minha vida física. Eu tinha quase 20 quilos a mais. Então hoje, para mim, são coisas que viraram hábitos. Eu estou falando isso aqui porque, sabe, você pode encurtar o seu futuro, o seu propósito, se você não cuidar de você. O Luciano Subirá é hoje a voz que nos ensina muito sobre isso. Ele tem um livro chamado Cuidando do Corpo. Ele tem um livro com o médico dele, também falando rumo aos 120 anos. O médico dele também era desregrado. E hoje o Luciano Subirá é uma pessoa que prega muito sobre a saúde do corpo e da mente. Você não vai a lugar nenhum assim, sabe? Então, assim, você pode estar determinando os seus dias, você pode estar fazendo, sabe o quê? Com os seus dias, aquilo que aquele rei Jeoás fez, lançou 3 flechas, quando era para lançar 6. Tem gente que pode viver até os 40, 50, quando era para viver até os 90. Então não adianta você ficar expulsando aí o demônio da diabetes, o demônio da não sei o quê, se você fica colocando essas coisas dentro de você. Sabe, eu percebo que algumas pessoas vão terminar pedindo oração e não vão ser atendidas. Algumas vão receber milagres, mas outras não, porque elas estão se castigando tanto, que no final elas vão dar muito trabalho para si mesmo, para sua família, com doenças que elas estão adquirindo. A verdade é essa. Então, assim, eu me determinei a fazer as coisas mesmo sem vontade. Por quê? Quando a motivação sumir, a disciplina deve assumir. Nós precisamos, de fato, entender sobre saúde integral hoje. Porque Peter Scarezo, ele escreveu aí alguns livros e ele diz que não existe espiritualidade saudável emocionalmente doente. Você está bem quando você está confuso, quando você está ansioso, estressado, depressivo? Será que você está bem para você fluir, entender o que Deus está falando, as direções que Deus está te dando? Você não vai estar bem. E é por isso que a gente precisa olhar também para isso, porque olhar para o futuro não é descuidar do presente. Tem coisas que vão ser descortinadas na sua vida pela sua disciplina, pela sua maturidade. Eu, sinceramente, depois que eu experimentei isso, eu não quero viver aqueles dias que eu vivi. Eu quero continuar melhorando. E sabe, eu me desafio e ensino isso para os meus filhos também. Passei até a correr com eles. Eu estava aqui. Aí eu saí do hotel. Eu tinha decidido, eu não vou correr aqui em Belém, eu vou descansar um pouco. Mas você está tão habituado que aí deu 9 horas da manhã. Eu digo, rapaz, eu vou botar um tênis, eu vou andar, eu vou correr. E fui. Para todo lugar que eu vou, eu levo meu tênis. Para todo lugar que eu vou, eu levo meu equipamento. E não importa onde esteja. Sabe? Isso tem mudado vidas também. Isso também é uma forma de você evangelizar. Então eu queria dizer para você nessa noite, é uma mensagem que te chama por equilíbrio, porque, sabe, o pit stop é para alguém que entende que precisa de mudança. E se você entende que não precisa de mudança,
Porque às vezes a gente está assim, sabe, na chapação, e eu gosto da chapação, eu gosto muito mesmo de estar transbordando o Espírito, de cair, de rolar no chão, mas eu não quero fazer isso e depois olhar para mim e dizer, meu Deus, eu ainda não realizei as mudanças que eu preciso realizar na minha vida. Eu não quero de maneira nenhuma me privar de tudo aquilo que Deus tem para mim, porque muitos têm a vida eterna, mas somente os maduros têm vida plena. Vida abundante é vida completa, no corpo, na alma e no espírito. Então, cuida dessas 3 dimensões na sua vida. Porque o que Jesus está falando é para essas 3 dimensões da sua vida. Eu tive um pai que morreu muito cedo porque ele não se cuidou. Eu estou chegando na idade que meu pai morreu. E eu decidi não morrer como ele morreu, porque ele se castigou muito. Então, eu queria te chamar para esse lugar hoje, onde as suas lentes sejam trocadas. E amanhã eu vou falar de manhã a respeito disso, como é que Davi, ele conseguiu, dentro de uma caverna, no pior momento da vida dele, receber as piores pessoas e transformar aqueles homens em homens de governo, no maior exército que se fala que já existiu na terra. Como é que Davi pega aqueles homens no pior momento da vida dele e cuida deles e cuida da família deles que rejeitou, porque Deus tirou as lentes pessoais e colocou lentes missionais. Quando você tem as lentes corretas, você não vai ficar preso em si mesmo, você vai estar preso à sua missão. E a sua missão tem a ver com pessoas, porque Deus ama pessoas. E no final das contas, Deus não vai querer, sabe, entender quanto você ganhou de dinheiro, o quanto você se tornou famoso. No final das contas, Ele vai querer saber, Ele vai fazer um balanço pela quantidade de pessoas que você trouxe para o reino. Você consegue compreender isso? Se você não está levando ninguém para o reino, como é que você vai chegar lá nesse dia? E se você não está levando ninguém para o reino, é porque você não está no lugar certo. Porque se você estiver no lugar certo, você pode estar varrendo ruas, mas você está impactando gente. Se você você foi chamado para fazer uma coisa e está fazendo ela, você está tocando em pessoas. Certa vez, para finalizar e já chamar o ministério, um sapateiro chegou para o John Wesley e disse: John Wesley, como é que eu posso contribuir para o avivamento? Deus tem te usado para o avivamento nessa nação, como é que eu posso contribuir? Volte para a sua oficina, faça o seu melhor sapato, venda ele no preço justo e glorifique a Deus, e você estará contribuindo para um grande avivamento nessa cidade. Tem gente que pensa que avivamento, olha, segundo as estatísticas, somente 3% das pessoas numa igreja vão trabalhar nos ministérios da igreja. Eu falo muito isso no meu ministério. 97% das pessoas em uma igreja não vão atuar em ministérios na igreja. Aí elas se sentem inferiorizadas, pastor Eric. Nossa, eu não estou fazendo nada. Elas acreditam, sabe, que só funcionam dentro da igreja. Ei, o seu ministério pode ser justamente o que você está fazendo. Se você é um advogado, seja o melhor advogado que você puder. Se você é um médico, seja o melhor médico que você puder. Eu escrevi um livro, eu mentoreei 21 pessoas. Eu escrevi um livro, se você for lá no meu Instagram, você vai ver, chamado Vozes do Reino. Vai sair no podcast Completude, você vai poder conhecer a história. 21 pessoas, advogados, médicos, professores, pastores, estilista, uma adolescente de 13 anos. Eu mentoreei durante 8 meses essa turma. Todos eles escreveram um capítulo, quando eles não acreditavam que poderia escrever sobre o que eles fazem com uma cosmovisão bíblica. Ficou
tão maravilhoso esse capítulo. Nasceram 21 novos escritores na minha cidade. E eles entenderam, muitos deles estão com o ministério fora das quatro paredes. Tem pessoas que eu digo assim: ei, continua fazendo o que você está fazendo lá, porque você está impactando pessoas naquele lugar. E eu estou com uma segunda turma agora, formando. Inclusive a minha filha de 12 anos está escrevendo comigo. Não saia do lugar que Deus te chamou para ficar. Você vê aquele contador que quis ser pastor? Talvez você esteja pensando: eu vou largar tudo para mim ficar no ministério. Não, talvez você não seja chamado para isso. Preste bem atenção. É para você estar lá prosperando para abençoar. E alguns são chamados para estarem aqui. Os que forem chamados para estar aqui não podem estar lá. E os que estão chamados para estar lá não venham para cá. Agora, sempre mantenha conexão com o reino de Deus, com a obra de Deus, abençoando. Eu tenho empresários da minha igreja que são pessoas que não são chamadas para estar no ministério, mas abençoam. Abençoam o nosso instituto com 300 crianças, abençoam as obras que a gente está fazendo. Eles contribuem e continuam, e são pessoas renomadas na cidade. Agora mesmo, essa semana, tomou posse como secretário de esportes. O pastor Hélio conhece, o Sérgio. O Sérgio dizia assim no meu gabinete: Sérgio, você é o cara mais influente dos esportes dessa cidade. Não se preocupe em querer ter um ministério aqui dentro da igreja. Você vai conduzir o esporte dessa cidade. Você vai... E ele começou a sair, sabe, promovendo ações com a prefeitura, o governo do estado, para melhorar o esporte, conversando com todos os segmentos. Não deu outra. Hoje ele é o secretário de esporte, o homem mais influente do esporte. E a esposa dele está se tornando a mulher mais influente da área de saúde na cidade. Então entenda isso. Coloca as lentes certas. Não vai para um lugar que Deus não te chamou. Fique de pé nessa noite. Uma das coisas para que Deus me chamou é justamente para isso. O que o pastor Eric falou aqui é verdade, sabe? Eu estou numa estação de viagens, servindo igrejas, mas eu estou encerrando já a minha agenda, porque, pois não, quando eu comecei meu ministério há 14 anos no quintal da minha casa, eu recebi muitos convites, e eu viajei muito, e eu fiquei muito, sabe assim, encantado com essas coisas. E eu achava que o meu sucesso ministerial tinha a ver com aquilo, ser conhecido. E eu achava que, sabe, o meu ministério estava crescendo pelo fato de estar indo em vários lugares. Ilusão. Eu quase perdi minha família fazendo a obra de Deus. E Deus disse para mim: você precisa parar o que está fazendo para começar a fazer o que deixou parado. E os meus filhos eram pequenos. Eu disse: eu vou acompanhar o crescimento dos meus filhos, mesmo sendo pastor. Eu sempre disse para os meus filhos nos nossos cultos domésticos, eu digo isso para eles: se eu tiver que escolher entre vocês e a igreja, eu fico com vocês. Porque teve um tempo que eu era capaz de escolher o ministério ao invés da minha família. Nesse tempo eu não tive bons resultados. Hoje, apesar de ser pastor, mesmo sendo pastor, eu não me descuido em estar perto deles. Eu desfaço qualquer agenda por eles, sabe? Em meio a tantas coisas que eu faço, eu consigo passar as minhas tardes com os meus filhos. Eu
Eu consigo, sabe? Sou eu que faço o lanche, sou eu que acompanho as atividades, sabe? Que levo para o treino, que estou com eles. As minhas tardes são com eles. Eu não quero que eles entendam uma coisa de forma errada. O meu pai vive para a igreja e não vive para nós. E tudo isso é importante, porque você pode ganhar qualquer coisa, mas se perder sua família, você é um fracassado. Então começa pela família. Seu ministério começa pela sua família. Começa a mudar dentro da sua casa. Porque eu teria vergonha de pregar para os meus filhos falando o que eu não vivo diante deles. Eu teria muita vergonha de subir num lugar desse, diante da minha esposa que senta na frente com os meus filhos, e falar coisas para eles que eu não vivo lá dentro da minha casa. Porque o melhor lugar que te define não é na igreja. O melhor lugar que te define é dentro da tua casa. Pergunta para tua esposa quem tu és. Pergunta para os teus filhos quem tu és. Pergunta para o teu marido quem tu és. Porque eles vão te definir melhor do que qualquer pessoa. Porque é fácil a gente chegar aqui com essa roupa de crente, com essa maquiagem de crente, com esse penteado de crente. Mas dentro da nossa casa, nós somos quem verdadeiramente somos. E nessa noite eu queria orar para que Deus trocasse as suas lentes, porque há uma batalha de lentes diante de você. Você quer continuar enxergando a realidade do jeito que ela é, querendo resultados extraordinários. Não dá. Jesus disse: abram os olhos, ergam, olhem para o alto. Vocês dizem que há 4 meses vai ter uma colheita. Eu digo para vocês, ela já está pronta. E se você quer ter olhos espirituais abertos nessa noite, como eu precisei ter, eu quero te chamar aqui à frente. Eu quero orar por você. Você precisa enxergar além do que você está vivendo. Você precisa, sabe, o futuro não é simplesmente um lugar onde pisamos. Antes de ser um lugar onde pisamos, é uma realidade que acessamos. O futuro primeiro você acessa, você entende, sabe? O inimigo vai apresentar para você vários cenários. Ele vai apresentar para você, sabe, tantas coisas aparentemente boas, mas que não estão dentro do seu propósito. Você parou em algum momento e você definiu a sua vida por isso. Sabe, um carro, quando ele está numa estrada, os faróis têm a capacidade de iluminar de 100 a 200 metros à frente. Agora imagine você com um carro parado numa estrada escura, com os faróis ligados. Você vai ter uma cena diante de você. Você vai ter, sabe, uma imagem diante de você. E se você parar de se mover, essa cena continuará sendo sempre a mesma. É por isso que para você ter uma nova cena diante de você, você vai precisar estar em movimento. E um dia eu estava no aeroporto e eu olhei para aquelas esteiras. Eu não sabia para que servia aquelas esteiras, pastor Érico. Eu olhava as pessoas naquelas esteiras e eu dizia: para que serve isso aí? E um dia eu resolvi andar em cima daquela esteira. E eu percebi que quando eu comecei a andar naquela esteira, eu comecei a andar mais rápido do que as pessoas que passavam e não estavam andando naquela esteira. Eu disse: olha só, agora eu entendi. E depois eu comecei a fazer experiências, esperando meu voo. Eu disse: eu vou entrar nessa esteira e não vou andar, vou ficar parado. E eu percebi que parado, a esteira
se movendo, eu me movia mais devagar do que as pessoas que estavam andando. Eu parei e Deus disse: você viu, meu filho? Quando você se move sobre o que está se movendo, você anda mais rápido. Quando você para sobre o que está se movendo, você anda mais devagar do que quem está se movendo ao seu lado. E Deus me ensinou uma coisa: comece a se mover sobre o que está se movendo. Vá para um lugar onde Deus está se movendo e algo vai acelerar na tua vida. Nessa noite eu quero orar para você sair desse lugar onde você parou, onde você não está enxergando nada além do que uma cena diante de você. Há algo novo, há algo preparado. Sabe, existe uma diferença entre pausar e travar. Quando uma coisa trava, você fica parado numa imagem e continua acontecendo o jogo de futebol, filme, porque houve travou a conexão. Tem gente que está com a conexão travada. Tem gente que parou em um lugar, mas a coisa está continuando e ele ficou para trás. Essa é uma noite de reposicionamento na tua vida. Sabe aquela pessoa que não enxerga bem e ela vai fazer, o exame de vista, e ela então recebe ali a direção de quais as lentes, qual o grau, e ela vai então e manda fazer os óculos, e aí então ela vai receber os seus óculos e ela coloca esses óculos e ela começa a ver detalhes que ela não conseguia ver sem ele. Deus está colocando lentes em você aqui nessa noite. Você vai começar a ver detalhes, você vai começar a ver coisas, que os seus olhos não conseguem enxergar por si mesmos. Canta lá, baixara lá, basure, canta lá, baramana. Canta lá, basure. Chorecalaba, feche os seus olhos nesse momento. Os seus olhos físicos agora não são eles que vão enxergar o seu futuro. São os olhos da sua fé, da sua esperança, daquilo que talvez você nem acredita que possa acontecer, mas Deus está mostrando que vai acontecer nele. Há pessoas aqui que são resultados do que oraram para ser alguns anos atrás. Você não acreditava que poderia acontecer e Deus te provou que poderia e aconteceu. Você é uma outra pessoa. Deus quer continuar fazendo isso na sua vida. É por isso que Ele está te parando para te avançar. Porque se Deus não parar, se você não parar para refletir, Deus vai ter que te parar para te corrigir. Ele está parando você para tornar você mais veloz, para você chegar até o final, para você não parar até terminar. Eu entendo pelo Espírito que eu estou diante de pessoas que estão na terceira flecha que lançaram e pararam. O Espírito Santo diz ao meu espírito que há pessoas aqui que pararam na terceira flecha. Quando receberam um comando de atirar todas as flechas, você parou no meio. Você engavetou o projeto. Você ficou com medo das circunstâncias. Você se pautou no que falaram. Você ficou com medo. E você parou na terceira flecha. Ei, hoje é noite de você pegar o restante das flechas e lançar em direção ao teu futuro. Porque o Senhor já disse que você vai vencer. O Senhor já disse que você vai derrotar todos os inimigos, que você vai conseguir. Então não é hora de parar, é hora de continuar.
E eu oro nessa noite para que toda mentalidade errada, doentia, que parou você em alguma coisa, ela seja arrancada agora, e lentes do teu futuro sejam colocadas agora. O Senhor vai fazer você ver e crer em algo que ninguém pode ver e crer. O Senhor está te chamando para um lugar mais alto, para você ver o que nunca viu, para você provar o que você nunca viu. O Senhor está te curando de cegueiras espirituais nessa noite. Diga: Senhor, abra os meus olhos, abra os meus olhos, abra os meus olhos. Eu quero te ver, Senhor. Eu oro nessa noite, combatendo toda cegueira espiritual, emocional, ministerial, familiar, profissional. Deus está te tirando do lugar errado onde você se colocou, está te colocando no lugar do seu propósito, no lugar dos seus melhores resultados, no lugar da sua maior alegria, no lugar de leveza, de completude, no lugar onde você vai entender todas as coisas irão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus e que andam segundo o seu propósito. Oh, eu oro nessa noite. Pai, vem nesse lugar, reposiciona a pessoa, Senhor. Reescreve aqui, Senhor eterno, histórias que se desviaram do propósito. Ressignifica aqui, Senhor. Sinaliza aqui, meu Pai, para as pessoas, para que elas compreendam onde elas podem te encontrar, onde elas devem pisar e onde elas devem não pisar. Eu oro para que todo engano, toda mentira, todo pensamento enganoso que o inimigo colocou na sua vida, tirando você do propósito, seja retirado, e os pensamentos elevados de Deus, os pensamentos mais altos de Deus, sejam os seus pensamentos. Eu oro declarando uma nova estação sobre a sua vida. Você vai dizer o que as pessoas não vão crer. Eu já estou vendo uma colheita. Eu estou vendo uma colheita agora, onde as pessoas só vão ver daqui a 4 meses. Daqui a 4 meses, elas vão ver uma coisa que você já viu hoje. Isso significa que daqui a 4 meses, elas vão começar a ser o que você está começando a ser hoje. Por você ver hoje, daqui a 4 meses, você vai ser totalmente diferente daqueles que ainda irão ver. Porque Deus está te dando uma visão antecipada. Creia nisso, acima das circunstâncias. Eu te abençoo para você viver esse propósito maior do que você pode compreender. Eu te abençoo para que você possa fazer essa parada que te avança, com essa palavra que Deus te deu nessa noite. Assim eu oro por você, assim eu ministro na sua vida, em nome de Jesus. Amém.